Tarde a todos, também os que nos acompanham pela TV Alesp. Eu já vou discutir o tema, mas eu não podia começar hoje o dia sem lamentar a morte de João Pedro, um menino de 14 anos, morto no Rio de Janeiro, mas essa situação não diz respeito só ao Rio de Janeiro, diz respeito à forma como governadores têm lidado com a situação da quarentena e os mais pobres. O genocídio da população pobre é histórica, mas chama a atenção que mesmo num momento em que a gente fala de ficar em casa, que proteger vidas é aumentar o isolamento social, os governadores ainda não tenham entendido a necessidade urgente de preservar as casas das pessoas. Mesmo o Conselho Nacional de Justiça ter orientado por não reintegrações de posse e não ações violentas nas comunidades, mesmo o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa reunião com parlamentares aqui dessa casa, ter dito que a justiça ia orientar por não realização de reintegrações de posse. A gente tem visto ações violentas nas comunidades, como aconteceu em Piracicaba, como aconteceu em Itapecerica, como aconteceu em Moinho, na favela do Moinho, na capital, em Osasco, que não foram reintegrações de posse, mas foram ações policiais que movimentaram a comunidade inteira, como ontem estava previsto no Guarujá a demolição de casas e, enfim, a Defensoria Pública está tendo que agir, nós também politicamente, para preservar o direito dos mais pobres, do povo preto e periférico, de ter uma casa para ficar em paz durante a quarentena. Então, quero aqui lamentar a morte de mais uma vida, de mais uma criança negra numa comunidade e fazer desejos que o governo do estado de São Paulo dê paz às comunidades mais pobres do estado para que as pessoas consigam ficar em casa. Sobre a antecipação do feriado, nós não estamos apresentando aqui grandes obstruções, porque a gente entende que é urgente e necessário fazer medidas de maior restrição à circulação de pessoas na capital e no estado. Antecipar feriados não é a melhor solução. Aliás, não é solução. Vários parlamentares aqui têm relatado, eu estou no interior, e aqui no interior rola diversos boatos sobre infectados contaminados que vêm passar férias nos condomínios de Itu e das cidades da região, aumentando o número de doentes numa cidade que não teve auxílio para um hospital de campanha, numa cidade que tem pouquíssimos leitos de UTI, numa cidade que não conseguiu comprar respiradores. O que a cidade de São Paulo precisa é coragem do governador João Dória e do Bruno Covas de enfrentar o bolsonarismo. É preciso ter coragem de defender a quarentena. É preciso ter coragem de enfrentar o negacionismo e defender o isolamento social. E do isolamento social a gente só vai conquistar com medidas mais restritivas, mas também com a seguridade social. A gente precisa criar medidas, e a Assembleia Legislativa também falha nisso, para defender condições materiais para que as pessoas fiquem em casa. Fugir do tema essencial, que nós sabemos, o governo do estado de São Paulo sabe que a quarentena deve se prorrogar, que a gente não deve sair dessa situação em 15 dias, e fugir desse debate é fugir do debate de como é que o pequeno comerciante paga o seu aluguel, como é que a agricultura familiar vai distribuir os seus alimentos, como é que as crianças vão acessar merenda, como é que os trabalhadores da cultura vão se sustentar nesse período. Fugir da defesa que precisa ser feita da quarentena é fugir da responsabilidade do Estado por cuidar da vida das pessoas. Eu até entendo aquele pequeno comerciante que está sendo sequestrado pelo discurso negacionista porque está em desespero para pagar as contas do seu comércio. Agora, cabe a nós e o governo do estado de São Paulo dar uma resposta para que essas pessoas consigam e possam ficar em casa durante o período necessário da quarentena. Nós vamos votar a favor da antecipação do feriado. Feriados que na capital sacrificou uma data histórica do movimento negro. Não vai ser essa antecipação que vai mudar. A homenagem que a gente faz no dia 20 de novembro à população negra e deixar da gente lembrar a vida e história de Zumbi dos Palmares. A gente o faz porque a gente entende que é urgente aumentar medidas restritivas, mas a gente está falando aqui que o estado de São Paulo está se acovardando
diante da pressão da extrema-direita de fazer a defesa necessária da quarentena, poderia fazer medidas mais eficientes e restritivas do ponto de vista de manter as pessoas em casa e ter regras para isso, e do ponto de vista de seguridade social. E a Assembleia Legislativa também fala, porque sabe também que esse momento vai se estender e a gente não está realizando comissões, não está realizando sessões, nossos projetos estão pré-travados. Saúdo aqui a iniciativa de tentar fazer um projeto, o projetão que tem inúmeros problemas e a gente quer debater. A bancada ativista é a favor de toda e qualquer iniciativa coletiva, mas precisa ter muita disposição para o diálogo, para a divergência, para conseguir fazer. E essa ferramenta não pode ser usada para impedir que os nossos projetos avancem, que a oposição se mova. E me preocupou um pouco, embora eu tenha todo respeito ao deputado Camarinha, ele ser substituto da CCJ. Não cabe a um deputado ter um poder de dizer o que é ou não é constitucional. Falo isso porque todos vocês também sabem que tem deputados entre nós que pode protocolar qualquer coisa e que passa na CCJ. Aliás, vez ou outra eu ensaio pedir para esse deputado protocolar os meus projetos para ver se anda. Agora, quando vem os mesmos projetos de outra bancada, aí é inconstitucional. Então, não deve caber um poder absoluto na mão de um só deputado de julgar o que é constitucional ou não. E, mais uma vez, eu venho fazer apelo. Se a gente não tem disponibilidade para divergência, se a gente não tem capacidade de fazer um projeto coletivo, porque é muito difícil, e saúdo a iniciativa do Camarinha, que bom que ela veio, melhor do que nada, mas a gente está tardando para dar respostas para a população do estado de São Paulo. São 60 dias sem que a Assembleia Legislativa dê uma resposta para a fome. São 60 dias sem que a Assembleia Legislativa e o governo do estado de São Paulo dê uma resposta para o desemprego. São 60 dias que a gente não responde como é que as pessoas mais pobres e vulneráveis vão ter uma casa, como é que a população indígena desse estado não vai se contaminar, como é que as crianças vão ter a sua saúde mental e emocional preservada, como é que as mulheres vítimas de violência vão poder deixar as suas casas enquanto fazem medida restritiva. E, para quem deu uma olhada na LDO, o próprio governo assume que o cenário do ano que vem é catastrófico. Uma redução de mais de 30% do PIB, etc. Se a gente não começar a mexer para garantir a circulação de renda, para garantir a compra do pequeno comerciante, para garantir a arrecadação do ICMS, o cenário é catastrófico. Se tem alguém que precisa trabalhar, esse alguém somos nós, da classe política. Então, faço um apelo aqui para que a gente volte a restaurar a legislativa. E eu faço um apelo também para que a gente deixe de apresentar medidas paliativas e que a gente tenha a coragem de apresentar projetos essenciais para a vida das pessoas. A gente apresentou um monte de emendas ao projeto do Camarinha, acho que ele não passou nem perto de oferecer alternativas à situação das pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente precisa se debruçar sobre isso. É necessário, sim, suspender os prazos dos concursos públicos que estão cobrando a gente sobre isso. É importante oferecer crédito ao pequeno agricultor, é importante defender os artistas e os espaços culturais, é importante defender as comunidades e é importante que a gente cumpra o nosso papel como poder legislativo, e eu discordo que a gente está fazendo isso. A imprensa cobre pouco a Assembleia Legislativa e desconhece profundamente como é que a gente se organiza ou não se organiza para defender e para superar esse momento. A gente precisa trabalhar. Se tem alguém que precisa trabalhar, é a classe política. Então, a Assembleia Legislativa precisa recuperar o ritmo. Não abrir mão da minha fala, justamente por isso. Que bom que vai ter sessão amanhã, que bom que, quer dizer, amanhã é feriado, e a gente deveria dar o exemplo, mas que bom que vai ter mais que uma sessão por semana. Já era tempo da gente recuperar o ritmo. Por mim, pode ter sessão todos os dias. O que a gente precisa é acelerar e dar oportunidade aqui para que os deputados trabalhem, para que os deputados consigam levar as suas propostas à frente, ou pelo menos debater as suas propostas. E eu acho que a gente não está fazendo isso. Então, a gente vai apresentar também, eu acho, a gente está discutindo aqui na bancada do PSOL, protocolar substitutivo a esse projeto do feriado.
a gente deve votar favorável, porque, mais uma vez eu vou dizer, a situação é atípica e qualquer alternativa para manter as pessoas em casa é melhor do que nenhuma. Mas medidas paliativas não vai salvar as pessoas, não vai salvar vidas, e a gente precisa ter a coragem de enfrentar o negacionismo e defender o essencial, que é a quarentena.